Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entender aqui no dicionário dos embaixadores como é que a inflação impacta o teu bolso, como você pode tomar decisões de investimentos baseados ali, né, na inflação e o que é a inflação afinal de contas, né? Porque você ouve no dia a dia falar sobre inflação, você ouve o pessoal comentando que a inflação foi acima do esperado, né? Que o IPCA, né? Que a inflação do Brasil tá muito alta, tá muito baixa, tá mais estável. Então vamos resumir aqui o que é a inflação. A grosso modo, né? Sem entrar em muitos detalhes, a inflação é um aumento contínuo dos preços em uma economia. Esse aumento ele pode ocorrer por diversas formas, mas vamos entender aqui antes, né, de que maneira que esse aumento ele é medido. Ele é medido por dois termômetros desse aumento, né? IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, e o IGPM, né, que é o índice geral de preços ao mercado. Então, a gente usa muito mais o IPCA, ele é calculado pelo IBGE, ele tem ali uma metodologia que ele pondera a inflação dos transportes, né, da tua passagem de metrô, de ônibus. Ele pondera ali, né, o que você vê no supermercado, com massas, biscoitos, carne, né, entre outros produtos. E ele vai ser muito mais aqui a inflação do povão, né, a inflação geral. Então, quando a gente vê, né, que o IPCA ele vai aumentar, que ele está aumentando, isso impacta muito mais as pessoas mais vulneráveis, né, com um salário, com uma renda mensal menor. Tá bom? Porque assim, afinal de contas, quando a gente fala de GPM, a gente já está falando aí de uma inflação que pondera, entre outros, né, índices de construção civil, ele pondera ali, né, índices de educação. Então, ele é um índice, ao contrário do IPCA, né, medido pela FGV, e ele é geralmente ali o que a gente atrela os aluguéis. Então, sempre que você for fazer algum aluguel, veja a taxa que ele está atrelado. Geralmente é o IGPM, se você achar alguma taxa que não seja IGPM, que seja menos sensível, melhor ainda, porque o IGPM ele é muito sensível e ele pode se mostrar ali como um precedente como um antecedente, né, do que vai acontecer com o IPCA, que é a inflação geral, quando a gente fala aí em termos de termômetro, né, para a gente medir essa variação. Quando a gente fala do IGPM, ele é a inflação do aluguel. E não só do aluguel, né? Ele também vai reajustar em muitos contratos de escola, de faculdades, entre outros. Então, ele é muito mais sensível. Você tem que tomar muito cuidado ao atrelar algum contrato que você tenha que pagar, né? Você seja a pessoa que está gerando uma obrigação. E para não ficar pagando, né, algo muito alto, como um aluguel reajustou no ano passado quase 30% por conta dessa inflação. Né? O IPCA ele é mais geralzão, ele normalmente ele vai ser atrelado ali, né, às taxas de títulos públicos. Você vê o título longo, você nunca vai ver um título atrelado ao IGPM. Se você vir um desses, né, vai ser muito raro, cara. O índice é muito sensível, ninguém vai ficar pagando IGPM mais alguma coisa, a não ser que o risco seja muito alto, né, o que a gente não encontra mais hoje no mercado, bem raramente, sobretudo em títulos públicos, né? A maioria deles, quando a gente fala de longo prazo, eles são ali o IPCA mais alguma coisa, mais 5, 4, 3% ao ano, beleza? Nos últimos 12 meses. Assim como o IGPM fechou em 30%, o IPCA fechou em 6%, tá? Teve um aumento sim na inflação, os preços voltaram a subir ali até que fortemente, né? Por conta da pandemia. E vamos entender como é que se dá essa relação. Como é que uma pandemia, uma crise, ela gera essa tal da inflação, né? E assim, ela impacta no teu bolso porque tudo fica mais caro. E o dinheiro que você tem hoje guardado, ele não vale o tanto que ele valia há um mês, há um ano atrás, tá bom? Esse daí é um dos principais motivos pelo qual você deve investir, mas vamos entender como é que isso daí acontece, né? O preço ele aumenta por alguns motivos. Entre ele, o primeiro, né, o principal, você já deve ter entendido isso quando a gente viu o álcool e gel subindo de preço nas farmácias, né? Todo mundo comprando, fazendo estoque de máscara, álcool gel, o preço ia lá em cima. Isso acontecia porque essa inflação por demanda causava justamente um descompasso entre oferta e demanda. A oferta permanecia a mesma, mas a demanda subiu muito por conta da pandemia, né? E quando a gente fala aí, né, de inflação por custo, que já é outra, que sim, as crises trazem muito dela, é quando a gente vê
as empresas não conseguindo fechar no positivo, elas não conseguem fechar no verde, não conseguem fechar com lucro. Tá tendo prejuízo, tá penando para fechar, o que o cara faz? Olha só, vou ter que aumentar o preço, né, desse óculos aqui. Não tá dando para eu fabricar esse óculos nesse preço e tá lucrando, então eu vou aumentar. Ou ele aumenta, ou ele se mantém ali no prejuízo para esperar, né, um novo ciclo do mercado que seja mais favorável a ele. Mas até isso acontecer pode ser muito tarde, a empresa pode quebrar e muitas vezes a inflação também ocorre por custos, sim, beleza? Tem também aí, em último lugar, aquela inflação mais monetária, né, que é quando o governo ele imprime ali o dinheiro, né, ele emite muito papel moeda, bota muito dinheiro em circulação e esse dinheiro em circulação, cara, o vendedor do óculos, ele vê que as pessoas estão com muito dinheiro no bolso e fala, olha só, vou ter que aumentar o preço. Não dá para eu ficar vendendo óculos no mesmo preço que era antes. Né? Se cada habitante de uma cidade pequena, com 10 pessoas, antes tinha uma moeda e o governo foi lá e deu mais uma moeda, ou seja, cada um ficou com duas, o preço disso aqui ele tem que ser reajustado de alguma forma a isso, aliado aos custos que a empresa fabricante disso aqui tem e aquele descompasso à demanda. Então, eu não consigo precisamente, né, falar para você, ah, cara, você vai acabar vendo a inflação, vai ser por isso, isso e aquilo exatamente. Ela é ali, cara, formada por diversos fatores que vão impactar ela. Isso impacta nos seus investimentos de modo a você entender a rentabilidade, né, da tua aplicação, beleza? Sempre a gente quer uma aplicação maior, né, superior à inflação, para preservar o poder de compra do nosso dinheiro, né, para que o dinheiro que eu estou deixando de usar hoje, eu ainda assim consiga usar ele amanhã multiplicado e conservado da inflação. Né? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente chega no retorno real dos nossos ativos, que é o retorno nominal, que você vê na tela lá o CDB na XP pagando, sei lá, 10% ao ano. A gente vai ver que ele não paga realmente 10% ao ano, porque existe a inflação. Né? Tem um cálculo, tem ali, né, a matemática por trás de um retorno real. Não é simplesmente pegar 10% menos 6% de IPCA e chegar em 4%. Mas assim, o foco é você entender e comprar ativos que, logicamente, por algum motivo, consigam se reajustar na inflação. Por exemplo, empresas de energia elétrica, empresas de massas e biscoitos, empresas ali de saneamento, que conseguem reajustar os seus produtos porque são serviços essenciais. Outros investimentos que te protegem da inflação, títulos longos do governo, títulos pós-fixados, de uma certa forma. O governo, no Brasil, historicamente, ele não deixa ali a taxa Selic muito abaixo da sua inflação. Né? Recentemente houve um descompasso e já voltou a subir bastante a taxa Selic. Então, esses são investimentos que você consegue se proteger. Sobretudo, quando a gente vê aí as commodities também puxando a inflação. Né? Você pode fazer investimento em empresas de commodities sabendo do seu risco, sabendo dos seus ciclos e entendendo bem o negócio, entendendo por que você está comprando. Beleza? Então, galera, clica no botão de se inscrever, clica no gostei também e no compartilhar, dá teu feedback e compartilha para um amigo teu que queira saber mais um pouquinho sobre inflação. Então, galera, valeu, falou, tamo junto, que é só o começo.